Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez reunidos aqui neste canal, em nome de Jesus, para iniciarmos a nossa reunião semanal e sempre contando com a presença de Jesus. Sabemos que neste momento Ele está conosco, em nosso ambiente e em nossos corações. Nós vamos nos preparando para a nossa prece inicial. Vamos então ouvir a nossa página de preparação, que será feita pelo nosso irmão Luiz Gustavo. Em seguida faremos a nossa prece. Boa noite a todos. A página de hoje tem como título O que fazeis? Foi retirada do livro Palavras de Coragem, psicografada por Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Desejais a paz, no entanto, o que fazeis a fim de obtê-la? Sonhais com a felicidade doméstica. Todavia, o que fazeis para torná-la realidade? Quereis a alegria inalterável, mas o que fazeis no intuito de conquistá-la? Almejais saúde perfeita, porém, o que fazeis na defesa do equilíbrio orgânico? Anseiais servir com Jesus na seara do amor ao próximo. Entretanto, o que fazeis para vencer os obstáculos? Entre nós e o que buscamos está situado o que fazemos. Deus nos concede os pés, mas o esforço de caminhar deve ser nosso. Deus não nos substitui no trabalho que os nossos próprios braços devem realizar. Quanto te queixais da vida, em verdade estás queixando de ti mesmo. O que fazeis dos teus dias? Como viveis as tuas horas? Movimenta-te em sintonia com o bem e o mal não te alcançará. Somos e seremos sempre no espaço e no tempo exatamente aquilo que fizermos de nós. Muita paz a todos. Vamos então, meus irmãos, neste momento, unir os nossos pensamentos em oração. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, para mais esses momentos de estudos, de reflexões, onde podemos ter a oportunidade de aprender um pouco mais da sua doutrina, aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, mas também estamos aqui em busca do reequilíbrio, das boas vibrações que vão nos ajudar em nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e também te pedimos o amparo e a proteção necessária a cada um de nós, encarnados, e também aos nossos irmãos desencarnados que já se encontram conosco, que também vieram para aprender, para nos ajudar também em nossa caminhada. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção aos nossos companheiros que neste momento passam por dificuldades, aqueles que se encontram em condições de ruas, para aqueles que estão em asilos, para aqueles que neste momento estão nas prisões, nos cárceres, que todos possam receber, Senhor, as boas vibrações que ora nos envolvem neste ambiente. Pedimos, mestre amigo, que estas vibrações deste momento também alcancem a todas as nações do nosso globo terrestre, para aquelas que passam também por dificuldades, que estão em situações de guerras, que possam, Senhor, todos receberem as boas vibrações e a ajuda necessária a cada um
daqueles irmãos. Pedimos, mestre amigo, o amparo e a proteção ao nosso país, aos nossos governantes, para que possam trabalhar sempre em prol do nosso povo. Pedimos, mestre amigo, o amparo e a proteção a esta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo e do trabalho. Pedimos a proteção a todos os trabalhadores do bem, os trabalhadores da casa de Isaac Lima, para aqueles que neste momento estão se preparando para o trabalho do passe à distância, que possam dar o melhor para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber o alívio que aqui veio buscar. Estamos sempre confiantes, Senhor, na sua misericórdia e com o seu amparo, com a sua permissão, possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é dar-se-á aquele que tem. Dar-se-á aquele que tem. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 13 a 15, com a nossa irmã Wanda Genaro. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. As nossas reflexões se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem como título Muitos serão os chamados e pouco os escolhidos. São os itens de 13 a 15, com o subtítulo Dar-se-á aquele que já tem. Para facilitar o nosso entendimento, vamos ouvir os itens 13 e 14. Aproximando-se, seus discípulos disseram-lhe: Por que falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, ouve sem ouvir, nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvirei com vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergarei com vossos olhos, mas não vereis. Está em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Item 14. Cuidado com o que ouvis. Com a medida que medirdes, serás medido para vós. E vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem, será dado. Ao que não tem, mesmo que o que tem lhe será tirado. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Então, meus irmãos, esses comentários de Jesus que vamos refletir precisam ser relacionados à conquista de valores espirituais e não a posses passageiras da vida material. Allan Kardec nos ensina a nunca ler textos evangélicos ao pé da letra, e que devemos sempre separar deles as ingenuidades, fantasias e analogias tão comuns. No Evangelho de hoje, a intenção de Jesus é tornar os seus ensinos mais compreensíveis ao povo. Por isso, como sempre fez, usa as parábolas, pequenas narrativas com um significado simbólico, para transmitir uma lição moral. E os discípulos, quando fazem a pergunta, por que Jesus fala ao povo assim, ele diz que ao povo ainda não tiveram a mesma oportunidade de conhecimento que os discípulos,
que o seguiam já sabiam dos seus ensinamentos e já conheciam os mistérios do reino dos céus. Aquele povo ainda não tinha condição moral e intelectual, ainda não estavam preparados para entender os ensinos divinos. E Jesus diz: dá-se-á aquele que tem, e se tira daquele que não tem. Ao ouvir essas palavras, vamos pensar: onde está a justiça divina? Tirar de quem não tem? Então devemos analisar com muito cuidado as mensagens de Jesus. Se assim não fizermos, seus ensinos serão contrários à sua bondade, à sua misericórdia e à sua justiça. Recebemos a todo instante a resposta às nossas ações praticadas no passado e no presente. Não é um privilégio, mas um merecimento pelo bem que já se fez. Retornamos à vida no corpo material de acordo com o que cada um oferece. É a lei de causa e efeito. Assim, aquele que se propõe a fazer o bem ganhará cada vez mais oportunidade de aprender e de fazer o bem. Aquele que se propõe a construir a paz consegue pacificar seu mundo íntimo, vencer os impulsos inferiores, disciplinar os pensamentos e harmonizar os sentimentos. Dar-se-á paz a todo aquele que tenha consciência tranquila. Aqueles que já possuem conhecimento, sabedoria ou recursos espirituais ou materiais para o progresso e crescimento, a oportunidade de receber mais se multiplicam. Enquanto aqueles que não se esforçam ou não utilizam o que têm, mesmo o que possui pode ser tirado. Esses desperdiçam tempo e recursos. Não usa os talentos que recebeu para a sua evolução e nem para o benefício de outros. Quando Jesus fala tirar o que não tem, mais uma vez parece contraditório. Mas Deus não retira o bem concedido. É a responsabilidade do próprio Espírito, que não se esforça, não usa a inteligência que lhe foi concedida e a sua força de vontade para utilizar as oportunidades que se apresentam. Se alguém não se dedica ao progresso, pode perder até o que já tem. Essas palavras não podem ser interpretadas como uma punição, mas como incentivo ao crescimento e à utilização dos dons e talentos que cada um possui. Deus tudo dá, tudo sustenta, é a fonte da bondade e do perdão, e não pode ser responsabilizado pelas misérias humanas, que são frutos do egoísmo e do orgulho das criaturas imperfeitas. No livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 8, Obreiro Atentos, Emmanuel nos diz: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal
que o administrador responderá pela mordomia e que o servo será responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que ele próprio persevera, no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, meus irmãos, o homem recebe de Deus todas as condições necessárias para a evolução moral e espiritual, a inteligência, a liberdade, para fazer as suas escolhas, e sendo elas boas ou não, ele será o único responsável. A quem muito será dado, muito será cobrado. E continua: homens cegos e surdos, abri vossas inteligência e vosso coração. Vede através do vosso espírito. Aqui a cegueira e a surdez não são apenas física. Pode ser entendida como falta de capacidade de entender e interpretar a realidade espiritual, a verdade ou os ensinamentos de Jesus. Ele nos convida a buscar a compreensão através da alma, que é a parte imortal do ser, que permite a ligação com o mundo espiritual e a percepção da verdade divina. A frase de Jesus que nos diz assim: cuidado com o que ouvis, com a medida que medires, será medido, e vos será dado ainda mais. Reforça como deve ser a nossa conduta, conosco e com os outros. No dia a dia, deparamos com diversas situações em que nos colocamos na condição de medir, criticar, julgar, condenar, tendo como referencial nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina que a vida é um processo contínuo, onde nossas palavras e pensamentos geram consequência. Essa é a lei de causa e efeito. Uma lei universal que nos convida a plantar o que queremos colher. Logo, devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores que os outros. Antes, julguemos a nós mesmos. Jesus não está simplesmente a dizer que seremos julgados pelas nossas ações, mas sim que seremos tratados da mesma maneira que tratamos os outros. Se agirmos com generosidade, amor e caridade, seremos abençoados com abundância e alegria. Mas, se agirmos com egoísmo, raiva e inveja, podemos sofrer consequências dolorosas. Deus não mediu esforço para nos auxiliar em nossa própria evolução. Vamos tomar a parábola dos talentos como exemplo para nossas reflexões. Um senhor rico viaja e distribui uma quantidade de talento com os seus servos. Ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos e ao terceiro deu apenas 1 talento. Ao retornar, o senhor pede contas dos seus bens. O primeiro e o segundo entregou ao senhor o dobro do que havia recebido.
O terceiro entregou apenas o único talento a qual havia recebido. E o Senhor, insatisfeito, lhe retira e dá ao que tinha 10 talentos. O Senhor é Deus. Os servos, a humanidade. E os talentos são vistos não apenas como riquezas materiais, mas também como virtudes, inteligência, cultura, conhecimento e outros dons que cada um de nós possui, que são instrumentos para a nossa evolução espiritual. E para encerrar as reflexões da noite, vamos ouvir do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo espírito André Luiz. Título: Para compreender. Você tem como ser fraterno, mas está distante da fraternidade. Tem pão, mas não se importa com o faminto. Tem roupa, mas não liga a nudez do irmão. Tem agasalho, mas não se abala com o frio no casebre. Tem casa, mas não se interessa pelo desabrigado. Tem saúde, mas não auxilia o doente pobre. Tem conhecimento, mas não se dispõe a ensinar. Tem amigos, mas não alivia a solidão de alguém. Tem recursos, mas não se empenha em ajudar os outros. Tem tempo, mas não se dedica à causa nobre. Tem dinheiro, mas não socorre o necessitado. É fácil entender a lição de Jesus. Se você não tem caridade, mesmo o que tem em bens e conquistas pessoais lhe será tirado temporariamente pela lei de causa e efeito, através das vidas sucessivas, a fim de que, submetido às experiências de dor e privação, você comece a compreender a importância do amor ao próximo. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim dos estudos dessa noite, agradecendo a Deus e que abençoe a todos e um bom descanso. Bem, meus irmãos, mais uma vez que possamos então elevar os nossos pensamentos agora para a nossa prece final. A Deus Pai de amor e de bondade, a Jesus e aos amigos espirituais, agradecemos pelo amparo recebido nesta noite, em nossa reunião, que possamos continuar vibrando a harmonia, vibrando a paz, para que possamos receber as boas vibrações neste momento, aquelas vibrações que vão nos reequilibrar físico e espiritualmente. Estamos agradecidos pela oportunidade desta noite e mais uma vez te pedimos que continue conosco para darmos prosseguimento à segunda parte. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana de muita paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, então lembramos a todos para que possamos nos sentarmos, ficarmos relaxados, ouvindo a música ao fundo, a música até o final, e assim, neste momento, receberemos as boas vibrações. Mais uma vez, fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.